Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela, eu sou a cigana Sara Zaad. E que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Pessoal, neste vídeo eu também vou abordar crises climáticas. Então vamos observar o que os oráculos têm a nos dizer. Combinado? Antes de iniciar, eu gostaria de lembrar a você que o ano que vem, em junho, nós teremos a primeira expedição energética Machu Picchu. E gostaria de fazer um convite aos novos seguidores que chegaram a esse canal. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre as vivências mágicas e sobre esses eventos anuais que eu faço, dê uma olhadinha no Instagram, tem vários reels, depoimentos, aqui mesmo no YouTube. Eu possuo 3 canais, então fique à vontade para conhecer melhor toda essa trajetória de trabalho que já tem 10 anos aqui, aliás, 9 anos aqui no YouTube, combinado? Então, o ano que vem iremos a Machu Picchu, expedição energética. Estamos preparando um momento único de muita integração, de muita alegria e, claro, de uma oportunidade de vivenciar portais, energias que se abrirão neste momento e que, de fato, trarão a possibilidade de um salto quântico na nossa jornada, ok? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha. Previsão mundial. Olha, a gente abriu com a carta 11. Eu já falei diversas vezes aqui sobre essa carta, sobre o potencial que ela tem. Uau! Gente, a qualquer momento, tá? A qualquer momento, nós vamos ver a finalização de ciclo nesse planeta de uma personalidade ligada à espiritualidade. Bom, eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de agosto de 2025. Quando esse vídeo for ao ar, eu estarei em uma pequena viagem a trabalho, aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro, e por isso a gravação com tanta antecedência. Mas a mensagem que é mostrada aqui, eu acredito que é uma perda bem significativa de uma pessoa ligada a questões religiosas esteja prestes a acontecer, tá, pessoal? Prestes a acontecer de fato. Esse vídeo vai chegar primeiro para membros, então todos terão conhecimento dessa mensagem antecipada, todos os membros, né? Olha, eu confesso a você que que o jogo abriu de uma forma muito pesada, trazendo essa finalização de ciclo para uma personalidade relacionada a alguma religião, uma personalidade religiosa, né, ligada à espiritualidade de uma certa maneira. Na realidade, o que o jogo prenuncia, talvez a gente tenha 2 mortes, tá? Muito em breve. Eu acredito que ainda no mês de agosto ou setembro. Então, assim, as coisas vão acontecer muito perto uma das outras e vai trazer uma mudança em um espaço pequeno de até 30 dias, realmente muito significativa, tá, pessoal? O jogo abriu de uma forma muito tensa e vamos orar, vamos fazer preces,
vamos emanar boas energias, porque realmente a situação é complicada, tá? A situação é bem complicada. Eu falei que eu ia abordar questões climáticas e eu já falei em um outro vídeo que eventos de ordem natural e climático seria o maior problema de todos nós seres humanos no futuro, tá? E o que esse jogo me diz é que 2025, mas principalmente 2026, já trará de forma clara e absoluta as mudanças que ocorrerão no futuro, principalmente em termos de questões climáticas. Ou seja, nós vamos ter em 2025, 2026, acontecimentos que vão gerar uma preocupação de mudança, inclusive, pessoal, eu vejo mudanças geográficas. Para você ter a dimensão de como as crises climáticas impactarão no nosso planeta, com mudanças também geográficas. Isso é muito preocupante, tá? O ano que vem, nós teremos em fevereiro a conjunção de Netuno e Saturno no signo de Áries. Essa conjunção, ela pode trazer situações para a humanidade de muita relevância, assim como ocorreu a pandemia em 2020. A questão é, Netuno, ele espalha, Saturno, ele contrai, os dois juntos a 0 graus no signo de Áries. A gente vai vivenciar muitas questões, tá? Eu acredito que venha desencadear realmente uma severa crise climática, tá? Bem contundente e que seja necessário um movimento assim bem rígido para modificar algumas coisas e, obviamente, a gente vai ter muitos refugiados climáticos. Pessoas vão migrar de um lugar para o outro, principalmente por essa questão climática, tá? Principalmente. Muitos esclarecimentos a respeito de uma morte. E, na realidade, descobertas, documentos, tudo isso também vindo à tona. Casos de pedofilia e envolvimento de pessoas famosas prestes a aparecer, tá? Prestes a aparecer. O jogo fala de crise econômica em algumas localidades. Na realidade, nós estamos, inclusive, eu vou dar um exemplo para que vocês entendam o que eu vejo no jogo, tá? Aqui está o corte financeiro, então, obviamente, recessão econômica. Recentemente, no dia 6, aqui no Brasil, começaram a valer as taxações do Trump, assim como em outros países. A China, por exemplo, teve um prazo de 90 dias, mas na maioria dos países que foram submetidos a essas taxações, elas começam a vigorar agora. Nós vamos vivenciar uma mudança no comércio internacional. Eu vejo o fortalecimento dos BRICS, assim, de uma forma estupenda, tá? E agosto, setembro serão meses que começaremos a ver, de fato, a recessão global que foi tanto anunciada se completar. Pessoal, os Estados Unidos, por exemplo, está à beira de uma grande falência, tá? Então, também começa por lá, ok? Então, já inicialmente o jogo me aponta essa questão de uma recessão econômica bem significativa. Eu vejo mais um tremor de terra na Europa, mais um tremor de terra na Europa. De grande magnitude, tá? Para 2025 ainda teremos um outro tremor de terra, um terremoto de grande magnitude na Europa.
Eu vejo um acontecimento envolvendo violência, atiradores em um local público. Um acontecimento envolvendo violências, um atirador, ou, enfim, atiradores, ou tanto no singular ou no plural, não importa, em um local público. Então a gente vai ver alguém munido de armas atirando contra outras pessoas em um local público. Isso vai ser televisionado, tá, pessoal? Isso vai aparecer de várias maneiras. Gente, realmente um jogo que traz uma apreensão, tá? Traz uma apreensão. Começou de uma forma bem difícil, já com uma mensagem bem pesada. A princípio eu fiz algumas outras informações, mas sem... percebi algumas outras informações, mas sem grande relevância nos oráculos. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha. Ai, gente, tomara que... Uma situação bem complicada em termos geopolíticos ou internacionais acometendo o nosso Brasil. O Brasil envolvido novamente em alguma questão geopolítica. Eu vejo cortes para o Brasil, tá, pessoal? E além disso, eu vejo a morte no Brasil de uma pessoa do sexo masculino envolvida com a política, sendo que essa pessoa é uma pessoa jovem. Ela, jovem mediano, tá, pessoal? Ela pode ter no máximo 50 anos. Então, não é a morte de um idoso por causa natural. É uma fatalidade, é um acontecimento fatídico, pegando uma pessoa conhecida da política brasileira. E eu vejo cortes para o Brasil. Uma tensão na Oceania, expressão de violência está forte para o mundo todo, todos os continentes. Claro que nós sabemos que umas nações, elas são mais ativas nessa questão, outras menos, né? Então tem muita coisa nesse contexto. No entanto, na Oceania, eu vejo alguma questão muito mais voltada a um problema, tá? Pode ser um problema interno, um problema político e questões de violência muito grande, tá? A gente pode ficar sabendo de assaltos cinematográficos, algum tipo de conflito popular ou algum tipo de chacina, alguma coisa realmente bem relevante está relacionado, associado à violência na Oceania. Expressões políticas saindo do Canadá,
trazendo muita falação nas mídias sociais. Então, alguma declaração por parte de políticos canadenses causando um certo tumulto nas redes sociais. O Canadá se posicionando publicamente. Pessoal, nós estamos acostumados a vermos, né, os Estados Unidos usarem países como fantoches, em nome das guerras por procuração. Desta vez será o oposto, tá? Eu vejo um ataque, algum tipo de boicote ou mesmo alguma outra situação a um país aliado dos Estados Unidos, que pegará o mesmo de surpresa. Então, a inversão nessa questão, tá? Então, em vez de atingir diretamente os Estados Unidos, vão atingir um parceiro dos Estados Unidos. Quem são os maiores parceiros dos Estados Unidos hoje? Ucrânia, né, que tem ali aquela questão toda, e Israel, pessoal, Israel. Olha, eu vejo muita gente anunciando, prenunciando problemas de saúde. Então a gente vai ver em vários continentes diferentes, pessoas conhecidas, né, de algumas nações, precisando de uma internação, precisando de um tratamento. Parece que vai ter uma leva aí. Claro, como é que eu não associei a isso? Sol em Virgem, né, pessoal? Virgem é um signo que está associado à saúde de uma forma geral. Gente, vão matar um aliado dos Estados Unidos. Negócio tá feio. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Opá! Pessoal, o que eu sinto neste jogo? Além do que as cartas me dizem, a minha mediunidade, a minha sensibilidade, a minha intuição. Volta e meia, essa mensagem se repete. Olha, fácil entendimento. Cobra documentos. Traição, revelações. Provas. Eu acredito que a gente vá lidar com muitas realidades que vão surgir, muitas verdades que vão surgir, tá? Isso vai mexer. Claro que não é no mundo todo, meu povo, uma nação ou outra. Eu sei que você, assim como eu, né, sente muito quando acontecem tragédias, guerras em outros lugares, mesmo estando, né, numa posição de privilégio aqui no Brasil, já que o nosso país ele não é cometido de tsunami, de terremotos de grande magnitude, né? Não são, nós moramos num paraíso, na realidade. Mas o que eu vejo são traições, quebras de acordo, tá? Revelações bombásticas,
revelações bombásticas. Algum acontecimento na França chamando a atenção das mídias globais. Algum acontecimento na França chamando a atenção das mídias globais. Muito tumulto, tá, pessoal? Inclusive poderemos ver manifestações na França, tumultos populares, guerras, brigas entre grupos rivais. Oh, meu Deus. Na realidade, na Europa, a gente vai ver algumas tensões. Olha, França, Inglaterra, Bélgica. Tensões políticas, acidentes gravíssimos, expressões de violência como assassinatos, crimes hediondos. Escândalos de corrupção, pelo menos em 3 países, nós veremos. Eu acredito que por isso que se fale tanto em economia, tá? Então, escândalos de corrupção, pelo menos em 3 países diferentes. Alguma mudança muito positiva acontecendo em um país do continente africano, tá? Alguma mudança positiva, uma pessoa leal que assume um cargo de poder, uma nomeação importante, né? Uma atitude governamental que melhora a vida do povo, mesmo que essa atitude tenha sido através de luta, de dificuldade, tá? Então temos essa questão, mas eu vejo como um momento, apesar das dores, não desconsiderando aquilo que acontece de ruim lá todos os dias, né? Mas vamos ver uma vitória para o povo africano. Gente, eu acredito que haja um grande escândalo financeiro no Vaticano, consequentemente Itália, tá? Mas um grande escândalo financeiro pegando a Igreja Católica. Um grande escândalo financeiro pegando a Igreja Católica, principalmente o Vaticano. Eu vejo uma separação de pessoas influentes globalmente, tá? Então pode ser um político, um desses presidentes, primeiro-ministros, que vai se separar no matrimônio, tá? Então, essa separação ela será muito falada nas redes sociais. Não dá para esconder o que o jogo aponta sobre queda de internet, quedas de apps, tá, pessoal? Veremos sim quedas, inclusive do WhatsApp, ou do Facebook, ou do Instagram, do próprio YouTube, algum tipo de acontecimento que vai ocasionar em quedas desses apps. Se a gente pensa em traição dentro da geopolítica, a gente pode pensar em quebra de acordo, né? Em quebra de acordo.
Eu vejo alguém voltando atrás em uma decisão, tá? Então, uma personalidade política voltando atrás em uma decisão já tomada. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha! Carta da Ucrânia, mas também da inteligência, tá, pessoal? Dependendo do contexto e casa que a carta cai, ela tem uma significância ou relacionada a um país e região, ou relacionada a uma das áreas que a gente trabalha no dia a dia global. De qualquer forma, aqui está indicando a Ucrânia. Gente, nós sabemos que o Zelensky, a qualquer momento, ele vai ser retirado à força do seu cargo, vivo ou morto, né? Então, muita coisa envolvendo a Ucrânia, envolvendo o Zelensky, está para acontecer a qualquer momento. Ai, gente, eu tenho até mal-estar quando eu vejo coisas relacionadas à pedofilia. Sinceramente, alguma coisa muito grave relacionada à pedofilia. Alguma coisa, assim, horrenda realmente. Eu sinto muito. Eu sinto muito de verdade. Ah, meu Deus. Gente, eu vejo uma nação aprisionada. Isso pode ter a ver com sanções que serão colocadas em uma nação, tá? Como poderemos também entender esse contexto como a prisão de uma liderança, tá? Já que a figura masculina, ela está bem colocada aqui no jogo. Rebeldia na Europa. Eu acredito que países integrantes da União Europeia venham debater alguma questão nesse contexto, tá? Um clima tenso dentro da União Europeia. Um clima tenso realmente. Gente, o jogo transmite questões climáticas de grande proporção, tá? Não vamos ignorar tanto chuvas como desastres naturais. Porém, eu não quero ficar me repetindo. O oráculo, ele só tem 40 lâminas e as mensagens, elas dependem muito mais da minha interpretação do que das mensagens por si só, certo? Olha, tensão na Ásia, tá? Muita tensão, inclusive na Ásia. Então, a gente pode ver tanto problemas regionais e internos em algumas nações, como também uma tensão geopolítica. A gente pode pensar, inclusive, nessa mesma questão tarifária partindo dos Estados Unidos. Nós sabemos que a China, assim como o Brasil e vários outros países, tem uma conduta mais mediadora, sendo que nós estamos vendo os membros dos BRICS sendo detonados. E o que me preocupa muito são as guerras por procuração, tá? Então a tensão vai ser cada vez maior contra os BRICS, por exemplo. Eu vejo uma tensão muito grande
tá? No continente asiático. Inclusive, pode ser uma tensão por causa de questões climáticas, chuvas, desabamentos ou até tremor de terra, alguma coisa nesse contexto, tá? Também vejo alguma questão religiosa, alguma personalidade religiosa. Claro, pensar em Ásia, a gente pode pensar no Dalai Lama, né? Mas não é propriamente sobre isso, tá? São outras questões que estão no jogo. Talvez alguma coisa relacionada à área sagrada, a templo sagrado, a local sagrado. É uma questão mais geográfica, porém que tem essa questão sagrada bem ativa. Algumas questões assim bem tensas, gente. Eu acredito que dentro dessas guerras por procuração, a gente comece a enxergar os membros dos BRICS sendo envolvidos nisso, tá? De ação de outros países contra o BRICS a atingir um ou outro membro, certo? Bom, meus queridos amigos, eu me despeço de vocês por hoje. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, dizer que você é muito especial para mim. Gostaria de pedir a você que hypasse este vídeo, que deixe o seu comentário, inscreva-se se você está chegando por aqui, né, por esses dias. Seja muito bem-vindo a todos. Quero dizer que você é muito importante para mim, viu? Salve a sua estrela, gratidão e até breve. Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.